Bom dia, pessoas. Hoje eu queria falar sobre Adão e Eva, que eu já havia avisado no vídeo anterior, né, para continuar com esse tópico aí, do nosso suposto parentesco com os chimpanzés e outros primatas, né? E a importância desse tópico, ela não pode ser nem medida, né? Entender as nossas origens e como Deus causa nossas origens, não é? Tem uma aplicabilidade gigantesca, não é? E infelizmente a vasta maioria dos católicos hoje em dia acha que é tranquilo acreditar que por processos darwinistas nós teríamos evoluído de macacos, né? Então você vê isso até entre padres, teólogos e até alguns filósofos tomistas, o que para mim é uma contradição assim absurda. Mostra que a filosofia católica moderna, mesmo quando se diz tomista, ela está com uma decadência assombrosa, né? Então, eu quero abordar esse problema de duas formas. A questão, né, bíblica, filosófica. Obviamente, eu não sou teólogo, então se você achar que eu estou falando alguma bobagem, fique à vontade para me corrigir. Por favor, procure algum padre bom, santo, não um padre modernista, e confirme qualquer coisa que tenha sido dita aqui que você não concorde, ou acho que tem alguma incompatibilidade com a doutrina católica, e por favor, me informe que eu vou me redimir. Mas vamos lá, eu vou tentar ser fiel ao dogma católico, inclusive afetando a minha própria aceitação da minha área de estudos, não é? Que é a biologia. Então, assim, vamos lá. Então, essa ideia de que o conto de Gênesis é metafórico, ele passa a ser obrigatoriamente uma verdade se você acredita na narrativa darwinista, não é? Não tem como você encaixar a narrativa do Gênesis com a narrativa populacional darwinista de mutação ao longo do tempo, não é? Então, assim, então como é que fica essa situação? Então, nessa primeira parte, eu quero discutir as supostas evidências darwinistas para a nossa origem. E depois a gente discute o Gênesis. Então, assim, quais são as supostas evidências que nós temos os seres humanos evoluíram a partir de primatas? Olha, eu diria que não há evidências. Nenhuma. Eu vou usar de argumento de autoridade aqui. Você vai ter que acreditar em mim, eu não vou ficar citando para vocês todos os estudos, até porque esse tipo de vídeo improvisado aqui para webcam, sem edição, fica complicado. Mas se você quiser entrar em contato comigo, eu posso, obviamente, te mandar estudo. Mas entenda uma coisa: a inteligência humana, como nós já falamos 1 milhão de vezes, é algo imaterial. Nenhum processo materialista pode gerar a inteligência, não é? Então, assim, os darwinistas não fazem a menor ideia de como a linguagem evoluiu, por exemplo. Eles criam historinhas, eles inventam, eles tentam fazer macaco falar, eles tentam encontrar homologias ou similaridades entre, sei lá, alguma área do cérebro humano responsável pela linguagem, encontrar paralelos com isso em outros seres, etc. E ficam nessas especulações e nunca encontram nada. Eu já fiz um vídeo sobre a linguagem, eu vou colocá-lo na descrição, então não preciso repetir aqui. Mas os evolucionistas não sabem nada. Os supostos fósseis, a vasta maioria deles são completamente inconclusivos, porque você está lidando às vezes com pequenos fragmentos, não é? Várias dessas reconstruções que a mídia te informa e mostra aquele ser humanoide, bípede, andando por aí com uma marretinha, são meras reconstruções a partir de pequenos fragmentos de fóssil. Não que reconstrução não possa ser utilizada de uma forma científica. Se você tiver 70% do fóssil, é possível você extrapolar baseado também no que você já conhece, né? Espécies similares. Mas quando você tem um único fragmento de mandíbula, você não vai conseguir reconstruir um crânio inteiro. E se você quer a prova disso, você pega, né, procura na internet o mesmo suposta espécie de humano primitivo ou primata primitivo que deu origem à linhagem humana e veja diferentes representações artísticas desse bicho, você vai ver que elas são variadas assim em excesso. Vai depender
do artista, das suas intenções. Se ele quer dar a entender que o animal era mais próximo do humano, ele vai colocar o bicho ereto, vai colocar ele com feições mais humanas, etc. Então, essas coisas podem ser descartadas. O número de fraudes envolvendo fósseis supostamente de hominídeos é enorme. Inclusive o próprio padre Chardin, que era um gnóstico, ele participou de uma dessas fraudes, se não me engano, um homem de Piltdown. Mas enfim, tem várias e várias e várias. Não estou dizendo que nos estudos darwinistas de maneira geral existe fraude para todo lado, mas em relação aos seres humanos, por causa da questão ideológica, o desespero de querer se mostrar que o ser humano é fruto de um processo naturalista, as fraudes elas ocorrem com maior frequência, não é? Porque se você mostrar um suposto elo perdido, você vai ficar famoso pro resto da sua vida, seu laboratório vai ganhar financiamento, você vai ser um marco histórico, não é? Então há esse interesse, tá? Então assim, saiu, por exemplo, um artigo na Science, que é a segunda maior revista de publicação científica do mundo, esse ano, se não me engano, ou ano passado, de um evolucionista que trabalha com fóssil humano, e ele fala o seguinte ao final do seu artigo, ele está avaliando os fósseis e as narrativas que os darwinistas geralmente utilizam para explicar a origem humana. Então, assim, eu vou traduzir aqui simultaneamente, então se não ficar muito bom, me perdoa. Mas ele fala o seguinte, na conclusão do artigo: seres humanos são contadores de histórias. Teorias da evolução humana quase sempre lembram narrativas antropogênicas que acabam pegando emprestado a estrutura daquela jornada do herói para explicar aspectos essenciais como a origem da postura ereta, como que as mãos ficaram livres para poder ser utilizadas e o aumento do cérebro. Intrigante é perceber que essas narrativas não mudaram desde Darwin, ou seja, mais de 150 anos atrás. Nós temos que ficar atentos a esses viés de confirmação e interpretações ad hoc que os cientistas acabam fazendo para dar a um fóssil novo aquele papel que ele quer colocar nessa narrativa já pré-existente. Cenários evolutivos são atrativos porque eles dão uma certa explicação plausível baseado no conhecimento que nós temos hoje. Mas se esse conhecimento, se essa explicação não for ancorada em hipóteses testáveis, elas não são mais nada do que a história da carochinha, tá? Então isso foi um autor na segunda maior revista de publicação científica do mundo, não é? A Science também entrevistou os autores, então eles falando fora do artigo, né, de uma forma mais informal, o autor principal do artigo fala o seguinte: quando a gente olha para a narrativa da origem dos hominídeos, é uma grande confusão, uma grande bagunça. Não tem consenso nenhum, diz Sérgio Almelícia, o pesquisador do Museu de História Natural americano. Não é? Então não é um criacionista, não é um cara do Intelligent Design. Tá? Então ele fala o seguinte: pessoas estão trabalhando usando diferentes pressuposições e diferentes paradigmas. Isso é uma coisa que eu nunca vi acontecer em nenhuma área da ciência. Tá? Então isso aí é um cientista mainstream que publicou na revista Mainstream da Science sobre a evolução humana, dizendo que o campo de estudo dele é uma bagunça, que as narrativas nunca convergem, que os fósseis geralmente são ignorados, que a história dos fósseis não bate com a história dos genes. Tá? Isso eu estou te informando, isso aí está no artigo principal. Ou seja, aquelas árvorezinhas da vida lá, elas nunca entram em concordância. Você tem as fraudes, você tem as imposições da narrativa, do paradigma na evidência, e assim a coisa vai. Né? Não preciso dizer que a vasta maioria desse pessoal é ateu, materialista, então obviamente eles têm que ter um Gênesis. Então podem ficar tranquilos, senhores. Se você não acredita em mim, pode pesquisar, mas vai precisar de uma certa maldade para ler artigos científicos, não é? Ver nas entrelinhas o que verdadeiramente está sendo dito, mas pode ficar tranquilo que a ciência da evolução humana é uma bagunça. O comportamento humano não é explicável do ponto de vista darwinista, pelo contrário,
Você não conseguiria jamais explicar um comportamento de uma freira, de um padre, que são celibatários. Isso é completamente contra a ideia de procriação que o darwinismo propõe. A ideia do altruísmo, ela é inexplicável no darwinismo. Eles vão usar teorias ad hoc de inclusive fitness, que eu posso discutir em outro momento, mas simplesmente não funciona. Eles têm que acabar atribuindo uma agência aos genes assim completamente bizarra, como se o gene soubesse 3 gerações adiante que ele serviria para alguma coisa se fosse altruísta, ou seja, né, ele dá uma certa consciência para o gene, basta ler o gene egoísta do Richard Dawkins para você ver isso aí bem representado. Então é uma bagunça. A área de evolução darwinista em relação à origem do homem é uma bagunça, uma loucura e jamais será resolvida, porque eles estão aproximando o problema do jeito errado, não é? Então assim, agora você está tranquilizado. Os darwinistas não fazem a menor ideia como que o ser humano surgiu. Eles têm uma pressuposição, eles já decidiram que a vida na Terra é totalmente aparentada, que veio de uma ameba no começo do mundo, então já é fato para eles que o ser humano tem que ter evoluído de alguma coisa. E obviamente os primatas são os supostamente mais parecidos conosco, então eles vão continuar batendo nessa tecla. Não interessa se todas as evidências apontarem o contrário, porque eles não têm outra possibilidade. Eles não vão dizer que Deus criou o homem. Mas nós não temos esse problema. Então é o seguinte, então, isso seria suficiente em si mesmo para você já parar com a frescura de querer recusar a história do Gênesis. Mas eu conheço alguns amigos que têm um problema sério com a ideia do Gênesis, porque eles acham, primeiro, uma coisa meio absurda, Deus criar as coisas do nada, ou usar o limo da terra para fazer o homem. O que é muito estranho, né? O sujeito acha estranho um Deus todo-poderoso, causa primeira sustentadora do universo, puro ato, infinito poder, criar algo a partir do nada, né? Mas ele acha normal a matéria por si só ir evoluindo e do macaco vir o homem, né? Assim, é uma coisa contraditória.